Cinderela. Todo mundo já assistiu o filme. É aquela história daquela menina que a mãe morreu, o pai casou-se novamente com uma outra mulher que tinha outras 2 filhas. Cinderela, a coitadinha que lavava, limpava, arrumava e que uma fada madrinha aparece e dá a ela um lindo vestido, uma carruagem e ela vira a princesa. Linda história, né? Como é que fica as outras 2? Aquelas outras 2 que vieram junto com a nova mãe, que não tinham o amor do pai, que não tinham as mesmas condições, que sempre foram colocadas de lado, porque nem a própria mãe gostava delas. Como é que fica aquelas 2 meninas? Que a mãe, preocupada tanto com o dinheiro do pai da Cinderela, deixou as 2 de lado como se fossem 2 objetos, que obrigava as 2 a ser muito mais do que qualquer outra pessoa. Dava a elas, inclusive, uma situação onde elas jamais poderiam ser, porque não era da natureza delas. Uma mãe que obrigava as 2 a ser melhor do que todas as outras pessoas. Aonde ficou a infância dessas 2? Aonde ficou a moral, o caráter? Como é que foi moldado isso? Parou para pensar, né? Até agora a gente só dizia que a Cinderela era uma boa moça. E realmente era. Sofreu sim. Sofreu na mão de uma madrasta, de um pai ausente. Mas de verdade, qual dessas 3 crianças sofreu mais? As 3 sofreram, cada uma à sua maneira. E sabe por que a gente se coloca muito como sendo Cinderela? Porque a gente quer um conto de fadas para a nossa vida. A gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. A gente quer deitar, colocar nossa cabeça no travesseiro e de repente um milagre vai acontecer. E todas as coisas vão ser modificadas. Mas a vida não é assim. A vida é um misto da Cinderela e das 2 irmãs. Porque aonde tem sonho, também tem que ter trabalho. E a gente tem que parar de fazer questionamentos e comentários sobre as pessoas sem saber onde e como estas pessoas vivem. E não é só na história da Cinderela, é na história da Branca de Neve, na história da Chapeuzinho Vermelho. Quantas histórias de tantas crianças estão escondidas dentro dessas grandes histórias? Histórias de crianças que não tiveram vida, histórias de crianças que não puderam sequer viver a sua própria vida, porque alguém determinava a elas qual futuro elas teriam. É muito fácil colocar que 2 crianças que foram sempre criadas de uma forma diferenciada por uma mãe que tinha problema psicológico sejam as grandes vilãs da história. Não eram. Aí eu pergunto para você, como é que você anda cuidando dos teus filhos? Quando você tem mais de um filho, para quem que você anda dando preferência? Como é que efetivamente você trata os iguais e os desiguais? O tempo de cada um, a forma de cada um, a inteligência de cada um, o jeito de viver de cada um. Nós temos 5 dedos, os 5 são diferentes. Nós temos 5 filhos, os 5 são diferentes. Mas nós, em regra, colocamos um como sendo o principal e todos os outros têm que ser o modelo daquele. Pois é, na Cinderela, ela era uma menina bem criada. As 2 irmãs não eram. Eram filhas de alguém que só queria subir na vida. Não tiveram educação, não tiveram nenhum tipo de comprometimento com isso, porque a mãe não ensinou. Então, cuidado com os julgamentos. É só um filme, mas ensina a teus filhos que as pessoas são diferentes e que a gente precisa entender quais são as manhas e as manhãs de cada pessoa para saber o motivo pelo qual elas são o que são hoje. Para de julgar, começa a conhecer as pessoas, interpretar os sonhos e saber em qual momento você foi uma Cinderela e em qual momento você foi a filha da madrasta. A gente se encontra em um outro programa, aqui mesmo no Dores da Alma, por intermédio do Facebook, do YouTube, do Instagram. Onde tiver uma mídia social, a gente vai estar junto com você. Eu e o André, tentando levar alguma coisa que faça com que você faça uma reflexão sobre a vida. Nem melhor e nem pior que ninguém. Apenas nós, como seres humanos, tentando evoluir e crescer. A gente se encontra no próximo programa.